Primeira questão, construção de um triângulo com medidas de 5 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Eu fiz uma semi-reta qualquer e criei um vértice A, um ponto A. A partir desse ponto A, eu vou pegar a minha primeira medida, que é de 5 centímetros, a ponta seca no compasso e a abertura em 5 centímetros. Eu marco o ponto em 5 centímetros e chamo esse ponto de ponto B. Novamente com a ponta seca do compasso. Agora com uma abertura de 4 centímetros, que é a minha segunda medida, eu ponho a ponta seca do compasso, com a abertura de 4 centímetros, faço o meu primeiro arco. Em seguida eu ponho a ponta seca do compasso em B, só que agora com uma abertura de 3 centímetros, eu faço o meu segundo arco. Em seguida, na interceptação dos arcos, eu chamo esse ponto de ponto C. Ligo o ponto A ao ponto C. Ligo o ponto C ao ponto B. E eu tenho todos os vértices interligados, um com uma medida de 5 centímetros, o outro com uma medida de 4 centímetros e o último com a medida de 3 centímetros. Como todas as medidas são diferentes, ele é um triângulo escaleno. Na questão B, eu tenho as medidas de 4 centímetros para todas as medidas. Eu já tenho o vértice A, então eu ponho a régua, o ponto zero no vértice A, abro com a ponta seca no compasso em A uma medida de 4 centímetros e marco sobre a minha reta, e essa marcação eu chamo de vértice B. Como a marcação de todas as medidas é 4 centímetros, eu ponho novamente a ponta seca em A e faço o meu arco de 4 centímetros. De todas as medidas é 4 centímetros, eu ponho novamente a ponta seca em A e faço o meu arco de 4 centímetros de A em B. Faço o meu primeiro arco. Depois eu repito, botando a ponta seca do compasso em B. Faço o meu segundo arco. E a interceptação eu chamo de ponto C. Ligo o ponto A ao ponto C. Faço o meu segundo arco. E a interceptação eu chamo de ponto C. Ligo o ponto A ao ponto C. Ligo o ponto C ao ponto B. Aí todos os vértices A, B e C estão interligados, medindo 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Como todas as medidas são iguais, esse triângulo é um triângulo equilátero. Questão C. Um triângulo com medidas de 3 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Primeiro passo, eu já tenho a minha semi-reta, fiz o meu vértice A, marquei o ponto A, ponho a régua ponto zero em A e uma abertura de 3 centímetros na minha régua, eu marco o meu ponto B. Esse ponto B, entre A e B, tem 3 centímetros. Agora, eu vou pôr novamente a régua ponto zero em A e achar a minha segunda medida, que é de 5 centímetros. Sobre a régua, eu traço o meu primeiro arco. Agora eu ponho novamente a ponta seca em B e traço de 5 centímetros o meu segundo arco. Essa interceptação dos arcos de 5 centímetros eu chamo de C. Ligo o ponto A ao ponto C. Ligo o ponto C ao ponto B.
E eu tenho os vértices A, B e C, sendo AB 3 centímetros, AC 5 centímetros e BC 5 centímetros. Como ele é um triângulo que tem duas medidas de dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. E assim eu finalizo a questão A.